Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Lá eu comprei um caminhão velho e vendia abacaxi na praça da cidade. E um dia alguém parou lá e falou: tá vendo aquele moço passando do outro lado da rua? Falou, ele era músico. Tocava trompete. Tocava trompete. Pecou. Você viu pegar? Não, mas é o que todo mundo fala. E por que você também repete? Se você não viu, você não pode afirmar. Se alguém for condenado injustamente, os que julgaram que vão ficar presos. Você viu? Ah, mas alguém falou que você viu? Então você não pode falar. Eu trabalho em tal lugar, assim. É filho da irmã fulana de tal. Essa irmã tem saudade dela até hoje. Eu tive um acidente. A minha perna fez uma ferida grande. Essa irmã ia todo dia em casa fazer curativa na minha perna. Sendo que na perna dela tinha um buraco grande. E um paninho por muitos anos enrolado. Eu dizia para ela: mas a irmã vem cuidar da minha perna, a tua tá assim. A minha logo eu não vou precisar dela porque Deus vai vir me buscar. Mas a tua tem que estar boa para você atender a obra de Deus. Quando você aprender a ceder a tua vez a alguém, você acabou de virar amigo de Deus. Aquele irmão, filho dela. Ele trabalha onde? Em tal lugar. Ah, fui lá. No dia seguinte, cheguei lá. E ele segurança, dentro de um banco. Bonito. É um moço bonito. Fascinante. Aí cheguei para ele. A paz de Deus, Isaac. Ele, boa tarde. Você parece que esqueceu? Quando um fala a paz de Deus, o outro fala o quê? De novo. E fardado. A paz de Deus, Isaac. Amém. Ah, bom. Você esqueceu? Você sabe quem eu sou? Eu sou o filho branco da tua mãe. Mas me chama de filho branco. Sabe por que eu vim aqui? Por quê? A tua mãe é a única pessoa nessa cidade que crê no que eu prego. E Deus me deu esses dias. Ela vai viver um momento de alegria muito grande. O momento de alegria dela é você congregar pelo menos uma vez. Senão a tua mãe vai deixar de crer no que eu prego também. Não, mas eu estou parado faz muito tempo. Eu falei, tudo bem. Vai só uma vez. Para a tua mãe continuar acreditando no que eu prego. Então eu vou. E no domingo ele foi. Aquela irmã Lourdes, ela tinha a expressão que sobrava, que os outros não têm, sobrava. Quando você ia pregando, e era alguma parte assim que Deus estava bravo, o Senhor vai te cobrar. Ela fazia no banco assim, ó. Aí o Senhor dizia, mas eu te amo. Ela fazia. E sobrava nela o que faltava nos outros. Aquele culto, irmão, ele no culto, o culto inteiro ela chorando, fazendo assim, ó. Isaac, tua mãe ficou tão feliz. Volta domingo, Isaac. Você falou que era só hoje. Volta domingo. Todo domingo eu volto. Domingo que vem você volta. Domingo que vem eu volto. Voltou hoje. Um dia uns irmãos de São Paulo me visitaram. Quando acabou o culto, Deus está me visitando, irmão. Eu acabei o culto, abracei ele e falei para aqueles irmãos, imagina alguém nota 10. Ele até ficou assim. Aí você não volta para mim. Imaginei. Eu falei, não vai pensando que ele não. Vai pensando em outra pessoa. Ele deu risada. Eu falei, se tem alguém nessa cidade nota 10, é esse moço aqui, abraçado com ele. E digo mais para os irmãos, esse menino aqui, ó, era trompetista. E era o melhor músico que o Rio Grande do Sul já teve. Os olhos dele encheu de lágrimas. E os irmãos foram embora. Ouve o que eu estou contando. Mais um domingo eles juntos, mais outro domingo eles juntos. E um domingo após o culto, acabou o culto, abracei ele. Oh, Isaac, meu Deus, meu amigo, que culto, né? Oh, irmão, eu conversando com ele, o meu celular tocou, irmão.
Eu atendi o celular, falei, Isaac, só um minutinho. Ao invés de eu atender aqui, irmão, quando eu vi que era algum irmão, amigo meu, eu esqueci que era aquele mesmo irmão que eu apresentei ele um dia. E coloquei viva voz, e ele ouvindo junto comigo aqui, ó. Irmão, a paz de Deus, irmão Jardim. Eu, amém, irmão Alexandre. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. O Isaac está firme? Ele ouvindo junto. O que você perguntou? Eu perguntei se o Isaac está firme. E olhando dentro dos olhos dele, irmão, a lágrima dele correu, como que dizendo, fala que eu estou firme, irmão. Fala que eu estou firme, fala. Eu falei, o Isaac está firme, irmão. Por quê? Eu vou te contar uma obra que Deus fez. Eu conversei com Eclesiastes, que é o irmão que mexe com o instrumento, e contei sobre ele. E Deus visitou o irmão aqui em São Paulo. Ele foi lá no Beril, contou sobre esse moço. E o gerente entrou para dentro, pegou um trompete zerinho, está aqui comigo já, e falou, manda de presente para esse Isaac. Ele ouvindo junto, irmão, ele ouvindo junto. Irmão Galei, se nós mandarmos o trompete para ele, o irmão coloca ele para tocar de novo? Repete o que você falou? Se nós mandar o trompete para ele, o irmão coloca ele para tocar de novo? A lágrima dele falou. Falei, se vocês mandar, eu coloco ele para tocar de novo. Então, para Deus, o trompete já está indo para ele. Amém? Desliguei e falei, Isaac, olha a situação difícil que você me colocou. E agora? E agora? Grande Deus. Eu falei, você está firme? E se o trompete chegar, eu te coloco para tocar de novo. E agora? Eu preciso que você levanta no fundo da noite, reconcilia com o povo. E o povo cela com amém. Mas, irmão, já eu estou parado faz muitos anos. E se ninguém falar amém? Isaac, a tua mãe vai estar no culto. Eu vou estar no culto. Eu grito amém. A tua mãe grita amém. E a igreja vai selar também junto, irmão. Mas como é que eu falo? Fica de pé aqui, Isaac. Talvez você diga. O que eu falar, você fala. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus que eu fiquei muitos anos parado. Por não entender essa obra. Quem entende essa obra não para, irmão. Só para quem não entendeu nada. Quem não entendeu nada precisa de uma chance para entender. Tem muitos que nos falam que estão parados, mas na verdade eles nunca andaram, eles nunca entenderam, irmão. Porque se tivesse entendido, não tinha parado. Uma outra noite, Isaac de pé. Você já louvado a igreja tem irmão? Eu fiquei quase muitos anos por não entender essa obra. Mas preciso que a igreja me perdoa para que eu possa ter a comunhão da igreja. A irmã Lourdes, amém? Eu amém? A igreja amém? E virou um choro só. Hoje confesso, é o melhor músico que eu tenho. A misericórdia não dá para pesar, a misericórdia não dá para medir. É algo que não existe treino para medir e nem balança para pesar. E se não fosse, nem nós estaríamos aqui. Deus seja louvado. Amém. Irmão, nesta noite dou graças a Deus pela esperança da vida eterna que o Senhor me concede, se eu for a Ele um filho firme e fiel à sua bendita palavra. Irmãos, eu agradeço a Deus que desde a minha infância os meus avós já serviam a Deus. A minha avó serviu a Deus na obra da piedade até os 94 anos de idade. Até os 90 anos participava da reunião com muita alegria. Meu avô era porteiro na casa de Deus e Deus me deu a graça, irmãos, desde pequeno, sempre está dentro da casa de Deus. Quero agradecer a Deus também, no tempo certo, o Senhor preparou uma das suas filhas, será minha esposa, preparou o nosso casamento, nos deu um casalzinho de filhos, o nosso primeiro filho, o Senhor, no ano de 2010, irmãos, se comprazeu em levá-lo para o seu reino de glória. Irmãos, mas depois de 2 anos, o Senhor nos deu uma filhinha perfeita e com saúde, que está aqui no nosso meio e é a alegria da nossa casa.
Irmãos, estou muito contente com esta boa preparação de Deus de estar aqui. Era um grande desejo do meu coração conhecer esta querida Irmandade. Servo de Deus daqui, nosso irmão Daniel, nosso irmão Nilson, outros anciãos aqui da região, estiveram conosco ali, irmão, na minha região, que é de São José dos Campos, Jacareí, a nossa cidade pequena chamada Santa Branca, na região do Vale do Paraíba. Eles estiveram conosco ali por um período de uns 7 meses, onde foram feitas algumas reuniões de evangelização, onde o Senhor nos abençoou grandemente. Tivemos diversos batismos, Deus chamou diversas almas e trouxe para nós ali uma grande edificação, irmãos. Trouxe um despertamento espiritual maravilhoso no nosso meio. Também quero agradecer a Deus por esta boa viagem que nos deu. Irmãos, em nome da mocidade, da nossa Irmandade ali, vos saúdo e levarei também a saudação desta Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, bem rapidinho, tem bastante servos de Deus, falando da minha filhinha, como Deus deu a graça de dizer, irmão, no ano de 2010 o Senhor recolheu o nosso filhinho, irmãos, e o funeral foi num dia em que o mundo comemora o Dia dos Pais, e nós estávamos muito tristes, irmão, mas o Senhor nos trouxe uma grande consolação, e nós tínhamos medo dela ficar gestante de novo, por nós termos passado uma fase bastante difícil, e um dia estando congregando, irmãos, o Senhor, nós tínhamos um desejo de ter, já estava ali como cooperador de jovem há alguns anos, e eu sempre orava a Deus, falei, Senhor, eu precisava ter uma filhinha, para eu aprender a cuidar das crianças melhor, irmãos, e de repente nós fomos ver o que o Senhor falava conosco, para ver se o Senhor tirava aquele medo do nosso coração. E Deus mandando a palavra, disse assim, entrou um casal aqui, e você tem um desejo, mas você tem medo. Deus manda te dizer, não tenha medo de nada, porque eu sou o dono da morte, o dono da vida, e aquilo que você pensa que vai acontecer, já está acontecendo e você ainda não sabe. Irmãos, e quando terminou o culto, a minha esposa foi saudar uma família que estava passando no corredor, e ela se abaixou porque tinha uma menininha linda, e quando ela se abaixou e abraçou a menina para saudá-la, o Senhor falou no coração dela, no mesmo culto, você já está grávida, é uma menina, e o nome desta menina será o nome da tua filha. Irmãos, nós saímos dali com aquela fé no coração, passamos na farmácia, fizemos um teste e ela já estava gestante, e nós nos alegramos bastante. 6 meses depois fizemos um teste e era menina, 9 meses depois nasceu a nossa menina e está aqui junto de nós. O Senhor me trouxe isso de contar para a Irmandade, irmãos. Muitas obras Deus fez na nossa vida nesses anos. Agradeço a Deus, o Senhor me deu a graça de ser músico. Irmãos, me deu a graça de estar à frente da orquestra por uns 7 anos, ainda menino, moço. E amanhã, se Deus der força e vida, vai se completar 10 anos que Deus me pôs junto à mocidade. Irmãos, uma grande benção de Deus. E quando atendi a primeira reunião de jovens e menores, irmãos, o Senhor nos ajudou muito. E quando eu fui descer, uma voz estranha falou no meu ouvido, aquilo que você exortou, aquilo que você ensinou, não foi bom, as crianças não entenderam nada, a palavra que você falou não vai cumprir. E aquilo que ficou descendo a escadinha, irmãos. E quando fui chegando no corredor, uma tristeza invadiu o meu coração. Mas uma criancinha de colo, irmãos, lá atrás, no colo do pai, olhou para trás, e de repente ela desceu do colo dele, uma menina bem pequena, e ela veio correndo no corredor, pulou no meu pescoço, e o Senhor me libertou na hora. Eu agradeço o Senhor que esta mesma menina, poucos anos atrás, com 10 anos, o Senhor chamou ela nesta graça. Está firme, congrega, uma grande obra Deus fez na vida dela. Assim, irmão, não vou tomar tempo, estou muito contente, agradeço o Senhor por tudo, por esta força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Levanto primeiramente perante Deus, segundo a querida Irmandade, para agradecer a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, porquanto no tempo certo, ainda na minha mocidade, o Senhor tem me chamado nas águas do santo batismo, tem feito promessa de que se eu for firme e fiel, um dia também verei a face de Deus como ela é. Querida Irmandade, nesta noite, estou muito contente de estar aqui congregado no meio de vós, por quando eu entrei aqui dentro, eu lembrei que há muitos anos atrás, numa reunião da mocidade, eu vim até esta cidade, quando eu sentado lá atrás, no fundo, o Senhor fez promessa na minha vida aquele dia, e eu estou vendo o cumprimento dela até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. Sinto de contar rapidamente uma obra que o Senhor fez comigo no tempo da minha infância. Eu era muito novo ainda, e eu fui tomado por uma enfermidade. A medicina desconhecia o tratamento daquela enfermidade, e alguns médicos davam o nome da doença do fogo selvagem. Os irmãos que são mais antigos aqui devem lembrar dessa enfermidade. E eu passando um processo muito difícil com aquela enfermidade, a vergonha tomava o meu sentimento, porquanto aquilo machucava muito o meu corpo, queimava muito o meu corpo, e eu comecei a sentir vergonha daquilo, irmãos. O tempo foi passando, e nós percebíamos que quando eu saía de casa para brincar com as crianças, os pais colocavam as crianças para dentro, de medo que aquilo pudesse pegar, e aquilo, irmãos, para os meus pais, era algo que machucava muito o sentimento deles.
Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto eu me lembro de que por várias noites eu me lembro de dormir com meu pai ajoelhado diante da minha cama, segurando os meus braços, a minha mãe ajoelhada do lado e meu pai falando no pé do Senhor, faz uma obra na vida do meu filho que nós não aguenta ver ele sofrer mais. Irmãos, eu agradeço a Deus, por quanto teve um determinado dia que foi informado para nós que na cidade onde resido, de Ribeirão Preto, havia uma médica que era especialista nesse caso. Meu pai marcou uma consulta, nós fomos até aquele lugar, consultar com aquela médica, e quando ela olhou o meu quadro, ela não conseguiu mexer, não conseguiu fazer muita coisa, ela só falou essas palavras: eu vou receitar um remédio à base de água, e esse remédio vai servir para na hora que começar a queimar, vocês passam ele que pelo menos vai refrescar, no mais, vocês têm que aprender a conviver com esta enfermidade, porquanto não tem tratamento para ela, quando ela se manifestar, vocês passam essa pomada, e é o máximo que nós podemos fazer. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus, porquanto aquele diagnóstico nos entristeceu muito. E eu me lembro que nós saímos no corredor daquele consultório, eu peguei meu pai pelo braço e falei: pai, então significa que é esse o plano de Deus na minha vida? É isso que Deus tem marcado na minha história? Bendito é o nome santo do Senhor. Naquele momento meu pai olhou para mim e falou: filho, agora nós vamos no médico dos médicos, e ele não fala que não tem jeito, ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, porquanto nós saímos daquele lugar, nós passamos na farmácia onde tinha aquele medicamento à base de água, pegamos aquele medicamento e fomos embora para nossa casa. Quando foi à noite, tomei banho. Meu pai falou: vou te ajudar a passar essa pomada. Quando ele começou a me ajudar a passar aquela pomada, a pomada que era para ser a base de água, irmãos, para refrescar, na hora que queimasse, parecia que tinha tacado fogo no meu corpo. Meu pai entrou comigo dentro do chuveiro, na medida que ia arrancando aquela pomada, também ia saindo a pele do meu corpo. Meu pai e a minha mãe começou a chorar, e eu me lembro que meu pai olhou para cima e falou: Senhor, acabou o recurso, agora só tu para fazer uma obra na vida do meu filho. Eu agradeço a Deus que meu pai me arrumou, eu terminei de me trocar, e meu pai saiu e foi até a casa do nosso ancião. Naquela ocasião, nosso ancião era o irmão Emelindo Farias, que era o ancião mais antigo da nossa cidade. Agora o senhor já recolheu ele tem uns 2 anos. Meu pai falou: irmão, meu irmão Emelindo conhecia a minha situação. O irmão falou: eu vou fazer congregar lá na tua comum, e depois do culto nós vamos fazer a unção do irmão Gabriel. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus por quando foi feito o serviço da unção naquele dia. E meu pai, todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele sentava numa cadeira e falava: filho, vem aqui que eu quero ver como que você está. Meu pai passava a mão naqueles ferimentos e começava a chorar. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas hoje eu agradeço a Deus dentro deste lugar, por quanto o Senhor colocou um esquecimento em nós. Durante 7 dias nós não lembramos daquela enfermidade. Passados 7 dias, meu pai chegou do trabalho e falou: filho, vem aqui, preciso ver como que está esse experimento. Eu agradeço a Deus, por quanto o Senhor tinha me libertado por completo. Nem cicatriz o Senhor deixou, para que não sobrasse nem a vergonha dentro do meu sentimento. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus nesta noite, por quanto no tempo certo o Senhor preparou meu casamento, abençoou o meu lar com uma filha que hoje tem 7 anos. O Senhor tem feito muitas obras na minha vida, eu agradeço a Deus, por quanto o Senhor tem me levantado para o Ministério de Cooperador de Jovens. E nesse ministério, irmãos, eu fui muito feliz. Eu agradeço a Deus porque o Senhor me deu esta oportunidade, ainda que por apenas 8 meses servi a Deus como cooperador de jovens. Depois o Senhor também achou por graça me levantar para o Ministério do Cooperador do Ofício na minha comum, bairro Ipiranga. Eu convido toda a querida Irmandade para congregar conosco. O nosso culto é às terças, sextas e domingo. A Irmandade chega lá, a congregação cabe 300, 400 pessoas, mas se não couber, nós fica do lado de fora, vocês ficam do lado de dentro, e nós vamos glorificar a Deus, irmãos. Rapidamente, o Senhor me traz à frente de contar uma obra bem rápida. Eu agradeço a Deus, quando o Senhor me levantou para cooperador de jovens muito novo, eu fiquei bastante preocupado com aquela situação, e eu fiz uma oração no dia que o Senhor me apresentou, e falei: Senhor, eu quero que o meu ministério seja marcado pelos sinais da tua obra. Eu agradeço a Deus que com 3 domingos de reunião de jovens, uma irmã ligou na casa da minha mãe e falou assim: irmã Márcia, eu estou ligando porque nasceu o meu netinho, 60% do seu cérebro já não funciona mais, os médicos colocou ele na UTI e falou que dali ele não sai, o recurso da medicina acabou. E eu fiz uma oração, o Senhor mandou chamar o irmão Gabriel para fazer uma oração para o meu netinho. E, querida Irmandade, naquele momento a minha mãe tocou o meu telefone, eu falei: mãe, mas como que a irmã pede para eu ir fazer essa oração? Faz nem um mês que eu sou cooperador de jovens, como que eu vou lá? Tinha que ter chamado outro irmão. Eu agradeço a Deus que a minha mãe, sabendo dessa oração que eu tinha feito, falou: filho, você não pediu para o Senhor um sinal? Faz uma oração lá, quem sabe não é o primeiro sinal que Deus vai fazer. Eu agradeço a Deus nesta noite, irmãos, por quanto saí, fui até lá, meu pai é diácono, chamei meu pai para ir junto comigo. Quando chegamos dentro daquela UTI,
Eu conversei com aquela enfermeira, a enfermeira falou, agora nós estamos num procedimento, você precisa esperar 10 minutos, e na hora que eu liberar, você tem 30 segundos para fazer uma oração, porque não pode ficar lá. Eu falei assim, eu agradeço, com 30 segundos nós fazemos essa oração, porque o Deus que nós servimos não precisa nem de 30 segundos para fazer uma obra na vida dessa criança. Eu agradeço a Deus que deu o tempo, ela me chamou lá dentro, nós entramos, eu de um lado, meu pai de outro, abrimos aquela oração, aquela criança por nome de Davi, e nós proferimos essas palavras, Senhor, num tempo muito atrás, um servo teu por nome Davi enfrentou um gigante que ele não tinha condição nenhuma de suportar, mas o Deus que estava dentro do coração daquele moço foi aplacador daquele gigante. Senhor, queira tu que o mesmo Deus está dentro do coração desta criança, faz ele vencer o gigante da enfermidade. Nós vamos glorificar o teu nome. Saímos de dentro daquele hospital e voltei para casa, irmãos. Passado uns 20 dias, eu estava dentro da reunião de jovens do meu bairro. Quando eu olhei do lado, eu vi a mãe daquela criança. Eu olhei e fiz menção para perguntar como que estava aquela criança por nome de Davi. Quando eu olhei do lado, eu vi a mãe dela, me surpreendeu. O Davi estava nos braços da avó, gozando de perfeita saúde. E nós estamos aqui glorificando a Deus por esta obra. Aleluia. Termino rogando de vós as vossas orações, que orem por nós, para que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos fazer a vontade de Deus na condição a qual Ele tem nos colocado. Convido a Irmandade para congregar conosco. Não tive condição de trazer, mas desejo levar a vossa saudação com a paz de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. O irmão de Guarulhos, por favor. Não, que hora? Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu dou graças a Deus por o Senhor ter me chamado a essa graça maravilhosa. Não pelo tempo que o Senhor tem me chamado, mas pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor me chamou ainda novinho. No tempo certo me preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. E abençoou o nosso lar com 3 filhos, irmãos. Eu dou graças a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito para nós. O Senhor nos trouxe aqui hoje de uma maneira especial, numa preparação especial. Visitando alguns servos de Deus também que moram nessa cidade. E dou graças a Deus, irmãos, que pensamos nós em alguns caminhos, mas o Senhor é aquele que conhece e leva a nós aonde o Senhor deseja. Bendito é o nome santo de Deus. Irmãos, eu dou graças ao Senhor, porquanto, irmãos, uma obra rapidamente o Senhor me pôs no coração de contar, quando o servo de Deus falou sobre os filhos, que desejava ter filhos. Eu dou graças a Deus, irmãos, que nosso desejo também, nós casamos, desejava ter um filho, minha esposa não gerava, e até passou bastante tempo, irmãos, e o Senhor, por graça e misericórdia de Deus, o Senhor assim permitiu ela ficar gestante. E ali, irmãos, quando ela ficou gestante da nossa primeira filha, foi uma alegria muito grande para nós, para a família, todos comemoramos bastante a gestação da serva de Deus. Mas ali, irmãos, passando os médicos confirmando aquele exame que nós já havíamos feito, o exame de farmácia simples, fomos confirmar. Aquela médica confirmou o exame de sangue, pediu para nós fazermos o ultrassom, e naquele primeiro ultrassom, irmãos, como nós chegamos para fazer, e um pouco atrás, irmãos, nós buscando a palavra referente a essa questão, e o Senhor falou para nós, irmãos, uma semana antes nós pegamos o primeiro positivo que nós pegamos nas nossas mãos. O Senhor falava assim pela palavra: hoje você veio buscar algo que você, bendito é o nome santo do Senhor, que você pediu algo das minhas mãos e eu vou te dar algo das minhas mãos. Bendito seja Deus. E assim, irmãos, 7 dias depois nós pegamos aquele resultado de positivo, e chegando ali, irmão, na primeira ultrassonografia, o médico começou a fazer umas perguntas estranhas para minha esposa, e de repente ele imprimiu aquele exame e falou: leva para a médica dela o mais breve possível, porque o bebezinho que está na barriga da sua esposa não tem vida. Bendito é o nome santo de Deus. E ali, irmãos, lembramos da palavra, lembramos da felicidade que nós estávamos, e veio também todo o tempo da mocidade ao qual o Senhor tinha falado conosco. E ali nós fomos buscar a palavra novamente, irmãos, aquela noite, e um prognóstico totalmente negativo. E naquela palavra, irmãos, o Senhor falava dessa maneira. Chegamos na igreja muito triste, choramos antes de entrar na igreja, e para aquela palavra o Senhor falava assim: hoje você entrou aqui e você chorou antes de entrar na igreja, mas hoje o Senhor te promete dessa forma: o rio só corre para um sentido, e você passou, vai embora, nada acontece, mas na sua vida vai acontecer diferente. Esse rio que passou e foi em frente, ele vai retroceder, e eu entrego na tua mão o que eu te prometi. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmãos, saímos da igreja um pouco aflitos, na verdade, mas confiando na palavra, irmãos. Repetimos aquele exame, o exame foi novamente negativo, falou que estava totalmente irregular e era sugestivo de um aborto retido. E ali, conversando com a médica, irmãos, ela falou assim: espera uns 10 dias para repetir essa ultrassonografia, que dependendo vamos encaminhar a sua esposa para um procedimento médico.
ou se não, vamos ver que caminho nós vamos tomar. E ali, irmãos, passou aqueles 10 dias e toda a palavra que buscávamos, o Senhor falava que era vida. Bendito é o nome santo de Deus. Passando aqueles 10 dias, irmãos, vamos buscar a palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Nos 2 dias antes busquei uma palavra e mais uma vez o Senhor confirmou para nós: fique em paz, porque estou fazendo uma obra. Bendito é o nome santo de Deus. No dia daquele exame, irmãos, segurei os exames anteriores, não entregamos ao médico para não induzir nenhum diagnóstico, mas quando aquele médico começou os exames da minha esposa, e de repente ele olhou para nós e falou assim: olha, o bebezinho de vocês é para o dia 27 de abril. Bendito é o nome santo de Deus. Na hora não estranhamos. Ele falou assim: mas o que está acontecendo? Vocês estão com uma cara de assustado? Eu falei: sim, doutor, estou assustado, porque aconteceu dessa maneira. O bebezinho está normal? Eu perguntei para ele, ele falou: está normal. Olha aqui o coraçãozinho do teu filho. Colocou o coraçãozinho para bater. Nós começamos a dar glória a Deus e o nome de Deus está sendo glorificado. Bendito é o nome santo de Deus. O Senhor nos entregou, irmãos, no dia 18 de abril de 2005, a Isabel, que hoje já está com 14 anos, e nós estamos dizendo que Deus é bom na nossa vida. Dou graças a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. A hora vai embora, irmãos, mas numa outra preparação. Tínhamos grandes desejos de conhecer essa irmandade, mas numa preparação de Deus, voltaremos e vamos contar também o que o Senhor colocar no nosso coração. Dou graças a Deus, irmão, Deus dá graça de atender a cidade de Guarulhos. Eu estou ali, irmãos, bendito ao nome santo do Senhor. Fui cooperador de jovens durante 7 anos, e agora em fevereiro, por graça e misericórdia de Deus, o Senhor nos fez assim, por graça, irmãos, e me chamou para o ministério de ancião naquela cidade. Peço a oração para todos vós, que orem a Deus por nós, irmão, para que possamos fazer também melhor a vontade de Deus. Dou graças a Deus por tudo, irmão. Trago saudação e levo também saudação de todos vós, com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Irmão Moisés, saudação. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo privilégio de ser do Senhor, pelo meu batismo. O Senhor abençoou bastante eu e minha esposa, alegrou nossa casa com 3 filhos. Eu louvo a Deus pela paz e pela alegria dentro do meu lar. Agradeço a Deus pela preparação desta Irmandade, em nome da minha comum congregação, que é o Jardim de São Domingos, em Catanduva. E eu trago e levo as vossas saudação com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus pelos favores de Deus, por muitas coisas lindas que o Senhor tem feito na nossa vida. Há um pouco mais de um ano atrás, irmãos, eu estava dirigindo meu carro e eu percebi que o meu celular tocou. Na hora que eu parei o carro, que eu atendi, eu vi que era uma irmã. Ela me saudou. Irmãos, mas eu percebi que na ligação ela estava chorando. E ela falou assim: irmão, eu estou ligando para os irmãos, é porque os irmãos sabem que eu tenho um filho. E esse filho nós achava que era um problema, uma enfermidade que ele estava passando. Mas nós estamos percebendo que além da enfermidade, é um problema espiritual, uma perturbação, irmão, que nós estamos enfrentando. Ele não sai de casa e ele chora todo dia, porque ele fala: mãe, eu tenho um filho de 7 anos, é o meu neto, e esse meu filho está vendo o pai nessa situação, um pai que não tem força nem para sair de casa. Mas é final de ano, irmão, vê se Deus prepara quando entrar em janeiro, e os irmãos virem aqui em casa. E na hora que ela falou isso, irmão, eu não ouvi a voz de Deus, mas eu falei para ela, falei: irmã, vamos fazer o seguinte, nós não vamos o ano que vem na tua casa. Se Deus preparar um companheiro, daqui a pouco nós bate palma aí na casa da irmã. Aí Deus preparou um irmão, fomos lá na porta da casa dela, entramos para dentro, e ela falou: irmão, eu vou tentar chamar ele está no quarto. Na verdade ele não sai do quarto, mas eu vou tentar trazer ele. E na hora que ele veio, irmãos, ele veio atrás dela com uma roupa toda largada, descalço, uma roupa suja, a barba e o cabelo enorme. Fazia quase um ano que ele não tomava banho, irmandade. Mas na hora que ele chegou perto de nós notamos que ele estava com vergonha, e ele falou assim: irmão, olha a situação que chega um pai, e olha a situação que chega um músico. E o irmão olhou para ele e falou: não, nós não viemos aqui olhar o teu exterior, nós viemos aqui olhar a tua alma. E nós cremos que essa prisão e essa cela espiritual vai cair hoje no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Nós falamos: viemos aqui orar. Você dobra o joelho? Ele falou: eu vou dobrar. E eu agradeço a Deus que na hora que nós dobramos os joelhos, o Senhor foi muito bom. Um fogo celeste desceu no meio daquela sala, repreendeu todos aqueles demônios, e na hora que nós levantamos, ele levantou falando em língua, libertou por completo. Glória a Deus. Agradeço a Deus que quando ele parou de manifestar, um irmão olhou para ele e falou: o que você quer que nós faça agora para te ajudar? Ele falou: irmão, eu preciso tomar um banho, me lavar, trocar essa roupa. Deus tomou o irmão e falou: então você vai entrar agora no nosso carro, nós vamos te levar num cabeleireiro no nome do Senhor Jesus,
vai ser cortar essa barba, cortar esse cabelo, porque a partir de hoje você vai voltar a congregar, vai voltar a tocar no nome do Senhor Jesus, aleluia. Agradeço a Deus, irmãos, que Deus preparou um irmãozinho cabeleireiro, irmãos, e eu sou grato a Deus, que eu nunca vi ninguém cortando o cabelo falando em línguas, e nem quem estava na cadeira falando em línguas, glória a Deus. Isso foi na quinta-feira, na sexta ele estava no meio da orquestra tocando, está congregando, e eu estou dando glória a Deus nesse lugar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus que um pouco mais de 4 anos atrás, eu estava em casa, irmãos, era uma terça-feira, era umas 9 e pouco da noite, e o meu celular tocou, e na hora que eu atendi era um moço da nossa igreja, ele era auxiliar, e faltava 15 dias para o casamento dele. E ele falou: irmão, eu estou ligando para o irmão que eu preciso da ajuda do irmão. Eu falei: o que foi? Ele falou: irmão, eu vou contar para o irmão, eu estava agora na faculdade, era a hora do intervalo, e eu estava lavando as mãos para voltar para a sala de aula. Mas quando eu estava lavando as mãos, eu ouvi uma voz, e a voz falou para mim: sai da faculdade, vai no supermercado, compra 3 cestas básicas que você vai suprir uma família. Ele falou: irmão, eu obedeci. Eu passei já no mercado, comprei as cestas básicas, só que eu não sei onde eu levo. E por não saber onde eu levar, eu já fui na casa dos 2 diáconos da nossa comum, mas os 2 não estão em casa. Eu estou ligando para o irmão perguntando: irmão, o que eu faço com essa comida? E na hora que ele falou isso, eu falei: onde que você está, Cláudio? Ele falou: irmão, estou dirigindo o carro na avenida. Eu falei: então para o carro. Na hora que ele parou o carro, eu perguntei para ele sério, eu falei: Cláudio, você está falando para mim que você julga ter escutado a voz de Deus? Ele falou: irmão, eu ouvi, irmão. O Senhor mandou comprar essa comida. E eu percebi, irmãos, que ele estava nervoso. Eu falei: então fica calmo. Procura controlar essa ansiedade, começa a clamar a Deus, porque se realmente Deus falou com você, Ele vai te mostrar aonde o endereço e aonde a casa que você tem que levar essa comida, essa cesta básica. Eu vou fazer o seguinte: eu estou aqui no meu quarto, eu vou dobrar meu joelho agora, e vou pedir para o Senhor te guiar, e você fica em comunhão e peça para Deus te mostrar, tá bom? Eu falei: tá bom. Eu desliguei o celular, dobrei o meu joelho, apresentei ele, irmãos, mas quando eu levantei da oração, eu queria ter notícia dele. E eu comecei a ligar para ele, só dava caixa postal. Mas quando foi mais ou menos umas 15 para meia-noite, ele me ligou, retornando a ligação, chorando, dando glória, falando em línguas. Falou: irmão, Deus acabou de fazer uma obra na minha vida. Eu falei: então conta. Foi na hora que o irmão falou que ia orar, eu também fiz uma oração dentro do carro. Falei: Senhor, Tu mandou comprar essa comida, e eu não sei onde eu levo ela, mas mostra para mim o endereço desta casa, porque eu vou glorificar o Teu nome. Ele falou que não ouviu voz, mas ligou o carro e começou a andar. E andou em bastante bairro. Mas quando ele passou em frente a uma casa de oração que não tinha culto, estava apagada, ele desceu a rua até o final. E na hora que chegou no final, tinha que entrar à direita, ele entrou. Mas quando ele estava no meio da rua, a voz que falou com ele na faculdade voltou. Falou: para na última casa do lado direito, porque lá é o endereço das 3 cestas básicas. Glória a Deus. Ele parou o carro, irmãos. Tinha um menino sentado na calçada. Ele deu volta, chegou no menino e falou: menino, quem é que mora aí? O menino falou: é eu. Falou: e aí, tem crente? O menino falou: lógico que tem crente, eu vou na igreja com a minha avó. Foi: então chama a tua avó que eu preciso falar com ela. O menino, irmão, entrou correndo. E na hora que o menino entrou correndo, o Senhor falou: acompanha o menino, porque a minha serva está te esperando. E na hora que o menino abriu a porta da sala, que ele viu, a irmã estava com o véu no pescoço. Glória a Deus. Olhou para ele e falou: pode entrar, porque eu estava agora no meu quarto orando, e o Senhor falou para mim: levanta, que o meu anjo está no teu portão te esperando. Glória a Deus. Deus preparou o casamento dele, fez essa obra com ele, e agora no mês de agosto, salvo erro, vai completar 1 ano. Em oração, o nome desse menino foi levado para cooperador de jovens. Ele é o cooperador de jovens da central de Pindorama, e estou dando glória a Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus nesta noite por esta oportunidade de estar aqui congregado pelo batismo das águas, a promessa do Espírito Santo. Sou aqui de perto, sou de Santo André, bairro Campestre. Eu sou grato a Deus que ainda esses dias atrás estava deitado na minha cama e o Senhor me trouxe essa congregação. Uma obra o Senhor fez na minha vida aqui, e me lembrei que durante todos esses anos, algumas vezes o Senhor deu de congregar aqui, mas nunca agradeci a Deus por esta parte.
E hoje, de uma forma bastante surpresa também, o Senhor preparou de estar aqui. E o Senhor compungiu meu coração, como disse o servo de Deus, com o prazer de contar a obra que o Senhor fez, cumprindo a palavra dele na minha vida também. Eu, em rápidas palavras, eu moro em Santo André, mas sou de uma cidade do interior chamada Itapeva. E quando menino, meus pais, quando nasci, os meus pais já eram mais de idade para a época. Meu pai hoje tem 93 anos de idade, a minha mãe o Senhor já levou. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração, e sempre nos ensinou a oração. E eu agradeço a Deus que sou caçula de 5 filhos. Quando tínhamos 7 anos de idade, recebemos a visita de um servo de Deus à nossa casa. A nossa casa era no final da cidade, num bairro bem simples, mas minha mãe tinha sempre o prazer de hospedar. É uma cidade que tem ali regional, hospital, enfim, alguns atributos ali que as cidades pequenas se encaminham para lá. E naquele dia tinha ido um servo de Deus ancião, um saudoso irmão de Apiaí, e ele foi para fazer uma consulta na segunda-feira com o médico, porque ia marcar a cirurgia da sua coluna, tinha um problema sério de coluna, passando em casa, foi hospedado em casa. Depois do santo culto, da janta, fomos orar a Deus. E eu tinha só 7 anos, e quando fomos orar, o Senhor me deu oração pela primeira vez. Eu orei na frente do ancião, sem entendimento, orei na frente do ancião. Quando eu terminei de orar, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas. Outro dia o servo de Deus foi fazer o exame da sua coluna, Deus tinha libertado ele da sua coluna. Sou agradecido a Deus, como disse, a minha mãe sempre foi uma mulher muito firme. Eu tenho uma sobrinha, nós dois temos diferença de 2 meses de idade, e fomos criados juntos pela minha mãe, então como gêmeos nós dois. E numa das vezes que estávamos indo para a escola, nós dois, criança, chutando lata, brincando, eu e ela estudávamos na mesma sala, a minha mãe me entregou uma sacolinha e disse assim: Eduardo, passa na casa da Dona Maria, diz para ela que eu mandei esse presente para ela. Dona Maria era uma senhora já testemunhada alguns anos atrás, e ela sempre estava congregada, mas alguma coisa assim ela não sentia liberta para batizar, então tinha ali uma trava. E naquele dia nós, como sempre, indo para a escola, brincando, abrimos a sacolinha para ver o que tinha dentro, curioso. Minha sobrinha abriu, era um véu que minha mãe tinha mandado para a Dona Maria, e colocou de volta ali no saquinho. Quando cheguei na frente da casa da Dona Maria, antes da escola, bati no portão, ela pediu para entrar, estava no tanque, secou a mão, disse: olha, Dona Maria, a mãe mandou para a senhora esse presente. E quando a Dona Maria pegou aquele saquinho de papel assim, tirou de dentro daquela sacolinha, ela viu que dentro tinha mais um saquinho, e era um véu, não era um véu novo, mas era um véu limpinho, minha mãe tinha passado e mandado para ela. E quando na nossa frente assim, ela pegou o véu e desdobrou o véu, uma coisa assim, que precisa crer, eu era criança e lembro disso, de dentro daquele véu saíram 2 borboletas brancas, se beijaram na frente da Dona Maria e voaram. Deus converteu o coração da Dona Maria, no próximo batismo o Senhor chamou ela também. Eu sou agradecido a Deus. Eu tinha 10 anos de idade, tive uma dor muito difícil, uma enfermidade. Lá no interior foi constatado que eu estava com um problema sério nos rins. Um dos meus rins tinha parado, o outro rim estava quase parando, uma inflamação muito forte. Fui mandado aqui para São Paulo. Minha irmã e meu cunhado faziam comum aqui nessa congregação, e chegamos aqui naquela semana, feito consulta, que ia me internar, eu no interior com medo de ficar no hospital, e assim então me liberaram para minha irmã ajudasse, cuidasse. Ela era enfermeira e morava aqui na Teodoro Sampaio. E aqui, então, no sábado viemos congregar aqui, preocupado. Eu tinha só 10 anos, era uma criança. E naquele dia o Senhor mandou a palavra e disse assim: eu sou o Deus que liberta o câncer, eu sou o Deus que troca o coração, eu sou o Deus que liberta o rim. Bendito Santo é o Senhor. Não tenha medo, não vai ser para a morte, vai ser para nascer o Filho da vida em alguém. 1987, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus. Isto foi num sábado. Terça-feira, meu cunhado pegou eu, a minha mãe, o meu pai, minha sobrinha, e foi dar uma volta em São Paulo, porque nós estávamos naquela ansiedade, aquela preocupação de criança naquele tempo. Lembrou que no Brás talvez tivesse alguma coisa, passou pela igreja, batismo no Brás, sentamos lá atrás. Nunca tinha entrado numa igreja tão grande, glória a Deus. Mas naquele dia o Senhor ali acelerou meu coração, saí pelo corredor para me batizar, glória a Jesus. Quando fui subir a escadinha, me pararam porque eu era muito pequeno, aleluia. Me trouxeram o saudoso irmão Miguel Espina, estava na ponta do banco, e ele disse, meu cunhado veio correndo,
perguntou para ele a primeira coisa que perguntou se estudava música, e ele disse, estudo bona. Então ele falou assim, tem a promessa? Tem sim, irmão. Então Deus abençoe, pode ir batizar. Eu fui me batizar, mas a minha mãe não tinha notado que era eu que estava indo batizar. Minha mãe sempre muito firme na doutrina. Então quando eu entrei no tanque, o Senhor me visitava com a linguagem, o Senhor foi visitando a igreja, e a minha mãe notou então que era eu que ia entrar no tanque. Então minha mãe lá atrás daquela igreja, ela disse, Senhor, é o meu filho, eu não queria que ele batizasse criança, Senhor. Depois não permanece, o B.O. fica com a gente, disse minha mãe para o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Saudoso irmão Gerbe estava nas águas, acho que eram os primeiros batismos dele, e ele, quando pôs a mão sobre a minha cabeça, o Senhor tomou ele foi no microfone e disse assim, aquele que Deus ama, Deus guarda desde o ventre da sua mãe. Glória a Jesus, me batizou, um mês depois eu estava de volta para minha casa, liberto daquela enfermidade. Já fez 36 anos que o amor e a misericórdia de Deus tem me mantido em pé nessa graça maravilhosa. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor fez muitas obras, aleluia, na minha vida, com 29 para 30 anos, eu morando em Campinas, fez uma promessa na minha vida que viraria meu cativeiro, e eu entrei numa igreja, falei, Senhor, 29 anos, solteiro ainda, Senhor, aleluia, não tenho condições de ter uma família, uma casa, e aqui estou eu sozinho, Senhor, nesta cidade, e eu dou graças a Deus que naquele dia o Senhor mandou uma palavra e disse, filho, lembrei-me de ti, daqui 37 dias te dou um sinal, eu vou virar o teu cativeiro. 37 dias recebi um telefonema de alguém da cidade de Santo André, oferecendo uma vaga de emprego, junto daquela vaga pagaria a minha faculdade. Eu dou graças a Deus que o Senhor mudou a minha cidade, mudou meu estado civil, mudou a minha vida espiritual, mudou a minha vida material. Estou glorificando que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Dou graças a Deus, aleluia, que namorando a minha esposa, sempre brincava com ela e dizia, olha, quando nós tivermos filho, casarmos, tivermos filho, aleluia, aleluia, se for menina, meu nome é Eduardo. Eu disse, sim, todo Eduardo quer ter uma Eduarda, eu quero ter uma menina chamada Maria Eduarda. Se for menino, você pode escolher o nome. Brincava com a minha namorada na época, e então o Senhor preparou o nosso casamento. Os anos passaram, hoje temos 16 anos de casado, aleluia, o Senhor não nos permitiu de ter filhos, mas há 5 anos atrás, recebi um telefonema, glória a Jesus, ancião da minha igreja, dizendo que tinha sido orado e confirmado como cooperador de jovens da minha igreja. Glória a Jesus, nunca imaginei isso, nunca procurei isso, nunca fui na reunião de jovens da minha comum congregação, mas dou graças a Deus que, como um sinal de Deus, quando entrei no primeiro culto, que a Irmandade sabendo, aleluia, da notícia, com o meu violino na mão para tocar, no corredor da igreja encontrei uma menininha loirinha, ela pulou no meu pescoço e disse assim, irmão Eduardo, estou tão feliz que o irmão vai ser o nosso cooperador de jovens. Ela tinha 10 anos, fui para o meu banco chorando, aleluia, glória a Jesus. Quando sentei no banco, a voz do Senhor falou comigo, filho, como é o nome dela? Eu falei, Senhor, Maria Eduarda. Ele falou, eis aí a tua Maria Eduarda, vou te dar muitos filhos. E eu estou glorificando a Deus que a minha reunião de jovens é bastante infantil, e o Senhor tem nos preparado muitas crianças, e muitas obras de crianças o Senhor tem feito lá na nossa comum também. Uma das últimas que o Senhor fez, recebemos uma menininha autista na nossa comum, com 3 anos de idade. Os pais moravam em Guaianazes, venderam o que tinha, conseguiram um tratamento ali em Santo André, mudaram para lá, trabalham home office, enfim. E na primeira reunião de jovens que chegou aquela menina, aleluia, auxiliar, não sabia direito quem era, entregou o versinho do recitativo para ela, e ela junto com as menininhas no primeiro grupo subiu aqui no púlpito para recitar, glória a Jesus, e o microfone, criança ama microfone, pelo menos os meus lá ama microfone, e o microfone foi parar na mão dessa menininha, e ela ali no recitativo falou umas 3 palavras daquele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando terminou o recitativo, que abriu a liberdade dos testemunhos, a mãe levantou e disse, irmãos, eu peço perdão, nem tenho liberdade para agradecer a Deus, mas eu queria agradecer a Deus. Eu nunca ouvi minha filha falar nenhuma palavra, e hoje eu ouvi ela falar 3 palavras aqui no recitativo. Dou graças a Deus, ainda hoje ela recitou sozinha lá na nossa reunião de jovens. Aleluia, o Senhor está fazendo uma obra linda, aleluia, estamos aqui glorificando a Deus. Sou grato a Deus, irmãos, tantas obras o Senhor tem feito, libertado um menino de 10 anos da depressão, desde os 5 anos de idade, de síndrome de ansiedade generalizado. O Senhor fez uma obra linda com esse menino, hoje já tem 14 anos também, o Senhor fez essa obra, e com uma Maria Eduarda também, uma menininha, aleluia, que tinha alergia ao leite, à proteína do leite, não poderia ficar nem no ambiente onde fervia o leite, não podia tocar em coisa que tinha leite. Numa das vezes a sua glote fechou e por 10 minutos ela não entrou em óbito. Então a situação era muito difícil, os pais com uma condição financeira
muito boa, já tinha tentado tratamento em vários lugares, andavam com uma injeçãozinha de adrenalina na bolsa, porque se ocorresse alguma coisa, aplicava nela e dava tempo de chegar no hospital, aleluia. Um dia, ensinando as crianças a pedir oração na reunião de jovens, aleluia, alguém, a sobrinha dela, a priminha dela, disse assim, olha pela Duda, pela alergia da Duda, em resumo, irmãos, foi apresentado ela naquela reunião de jovens, e eu dou graças a Deus, o Senhor preparou uma visita lá, um mês depois na casa dela, foram 17 crianças, eu, minha esposa e uma auxiliar de jovens, e naquela visita foi muito lindo. Quando dobramos o joelho para orar, uma daquelas meninas orava e dizia, Senhor, tem misericórdia da Duda, Senhor, ela é uma criança, ela gosta das coisas que as crianças gostam, o maior sonho dela é comer um Kinder Ovo, Senhor, aleluia, e ela não pode comer nada que tem leite, liberta ela, pelo amor do teu nome. Eu dou graças a Deus que aquela menina parou de orar, terminou, o menininho de 12 anos, aleluia, começou a orar e dizer, Senhor, glória a Jesus, tu abriu o mar para Moisés passar, tu tirou Daniel da cova dos leões, e foi dizendo os milagres que Deus fez, e disse, Senhor, troca o sangue da Duda, Senhor, glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, irmãos. Terminou aquela reuniãozinha, criança volta a ser criança, correndo, comendo, brincando, aleluia. A mãe se encheu de fé, irmãos, aleluia. Já tinha 4 anos e meio a Duda, aleluia, daquela luta. A mãe tem uma fábrica de bombom, de chocolate famoso, a filha nunca pôde experimentar o chocolate, ela se encheu de uma fé tão grande, foi falar com o esposo, e o esposo mais reticente, mais razão, disse, minha esposa, ela vai ficar mais traumatizada, vai que ela não ficou boa ainda, vai ficar mais traumatizada, e o assunto esfriou uns 3 meses, irmãos, aleluia, não teve coragem de testar, ficaram de marcar um exame para fazer com a Duda, e assim, irmãos, acabaram não marcando e nem fazendo, mas eu dou graças a Deus, uns 3 meses depois, no aniversário, chamaram nós lá, foi 30 crianças nesse dia, aleluia, era aniversário da prima da Duda, aleluia, e o presente que foi pedido para nós, era uma reuniãozinha com as crianças lá na casa da Valentina, e fomos lá, e tocou hino, e cantaram, e contaram obra. Na última oração, para resumir, irmãos, aquele menino de 12 anos estava lá, e na oração ele dizia, Senhor, aniversário da Valentina, abençoa ela, dá saúde, dá paz, alegria para ela, mas nós não podemos esquecer da Duda. A Duda está aqui, Senhor, tu abriu o mar para Moisés passar, troca o sangue da Duda, glória a Jesus. Isso foi numa quarta-feira, irmãos, o coração encheu de alegria de novo daquela mãe. Na sexta-feira foram na pizzaria, e a borda da pizza sempre era da Duda, mas naquele dia a mãe cortou a borda da pizza, pôs um pedaço de mussarela, aleluia, em cima, e deu para Maria Eduarda, ela comeu, não aconteceu nada, glória a Jesus. No sábado de manhã, tomou café na padaria, quando passou no caixa, pegou um Kinder Ovo, pôs na bolsa, depois do almoço, aleluia, ligou o celular, gravou um vídeo e me enviou, glória a Jesus, glória a Jesus. Entregou o Kinder Ovo para Duda e disse, Duda, come, esse é o presente que a mãe está te dando, glória a Jesus. Ela abriu o Kinder Ovo, nem ligou para o brinquedinho, tirou a casquinha, aleluia, do chocolate. Quando deu a primeira mordida, disse, mãe, tem gosto de leite. A mãe disse, tem leite, filha, pode comer. Deus libertou a Maria Eduarda por completo, glória a Jesus, aleluia. Nunca mais teve alergia, e o Senhor fez esta grande obra, glória a Jesus. Depois de uns 6 meses, teve algum problema no rim, teve que fazer alguns exames, fez os exames de todas as alergias, eu não sei precisar exatamente o percentual, mas era algo como 0,007, era o mínimo que poderia ter da alergia ao leite, e a Duda naquele dia no exame deu 0,00007, o Senhor lhe tinha libertado a Maria Eduarda. Então sou agradecido a Deus por estas obras, perdoa o tempo tomado, mas estou feliz de estar aqui nesta noite, agradecendo a Deus. Está aqui o irmão Paulinho, que nós temos grande consideração, naquela época ainda era jovem, e me lembro que quando ali, logo depois que o Senhor me libertou, aleluia, daquela enfermidade, sentado aqui neste banquinho, eu tinha 11 anos de idade, o Senhor me deu oração, aquela igreja lotada aqui, glória a Jesus, eu dou graças a Deus, aleluia, que a força não é a mesma, mas o Senhor é o mesmo na nossa vida. Eu sou glorificado a Deus nesta noite, por esta força, por esta alegria, Deus seja louvado. Minha empresa em São Paulo, eu tinha empresa, lá eu comprei um caminhão velho e vendia abacaxi na praça da cidade. E um dia alguém parou lá e falou, tá vendo aquele moço passando do outro lado da rua? Falou, ele era músico. Tocava trompete. Tocava trompete. Pecou. Você viu pecar? Não, mas é o que todo mundo fala. E por que você também repete? Se você não viu, você não pode afirmar. Se alguém for condenado injustamente, os que julgaram que vão ficar presos. Você viu? Ah, mas alguém falou que você viu? Então, se
a minha perna fez uma ferida grande. Essa irmã ia todo dia em casa fazer curativa na minha perna. Sendo que na perna dela tinha um buraco grande. E um paninho por muitos anos enrolado. Eu dizia para ela, mas a irmã vem cuidar da minha perna, a tua também. A minha logo eu não vou precisar dela porque Deus vai vir me buscar. Mas a tua tem que estar boa para você atender a obra